E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você já é inscrito aqui do canal, já conhece, bem, talvez não chegue no comentário aleatório, nem chegue no like, porque o assunto é um pouco delicado e talvez você discorde de mim no que eu vou abordar aqui. Mas espero que você não deixe de seguir o meu canal só porque a gente pensa diferente, talvez, nesse aspecto. Bem, vamos lá. Mas se você também quiser deixar de seguir o canal pelo que eu vou falar aqui agora, tudo bem, foi muito bom ter você nesse tempo que a gente caminhou junto. Bem, vamos lá, gente. Eu perguntei no meu Instagram o que mais tem dividido a igreja, né? O que, na sua opinião, mais tem dificuldade a união da igreja. E assim, foi... coisas que se sobressaíram lá no meu Instagram. Falta de maturidade, o ego, busca de interesse próprio e tal, teve bastante isso. E ganhou em primeiro lugar disparado, e por isso até que eu estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube, a questão do envolvimento da igreja com a política, a forma com que a política tem sido tratada por pastores. Eu vou me ater aqui aos evangélicos, tá bom? Eu sei que isso também acontece no meio católico. Mas ó, eu acabei de abrir aqui o meu Instagram e ó, a última resposta que vi aqui: nossa imaturidade, a pessoa tem alguns minutos que ela acabou de colocar, política e messianismo político. E, enfim, e eu já tenho visto há um tempo isso, eu tenho amigos pastores que estão passando por esse problema da polarização política no meio das igrejas, e isso é extremamente complicado. Gente, algumas observações que eu quero fazer aqui e queria pensar isso com vocês. A gente precisa amadurecer violentamente a postura da igreja em relação a posicionamento político. Porque o que está acontecendo agora, esse apoio ao governo Bolsonaro, ele é extremamente danoso para o evangelho e, consequentemente, para os evangélicos. Bibo, por que tu tá dizendo isso se o cara é um cara que tem princípios cristãos? E aí, se você acredita que o Bolsonaro tem princípios cristãos, por favor, de forma educada, coloque aqui nos comentários quais são os princípios cristãos do Bolsonaro. E você que não gosta do Bolsonaro, seja educado na hora que for responder esse irmão. Vamos fazer uma comunidade de debate legal, gente, sem estar muito inflamado? Então você que acha que ele tem princípios cristãos, coloque aqui nos comentários e tal. Enfim, vamos lá, vamos pensar junto. Pô, Bill, tu queria então era um governo que tivesse coisas contrárias à nossa fé e tal. Gente, o que eu quero é um governo que governe para o povo. Eu não quero um governo que governe para os evangélicos. Entende? A igreja, em última análise, ela não precisa de alguém no poder que tenha a mesma fé que ela. Afinal, a igreja cresceu e se multiplicou no Império Romano com Césares, com imperadores contrários à fé. Bibo, mas a igreja cresceu mais quando teve um imperador cristão. Então, e teve um monte de outros problemas também, inclusive teve a sua missão comprometida também em vários aspectos. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: seja Bolsonaro, seja Lula, seja Marina Silva, seja Cabo Daciolo, a igreja não pode dar esse apoio que ela está dando. Não pode. A partir do momento que a igreja ela começa a apoiar um partido político, um governo, um político, como no caso do Bolsonaro, que é sem partido, ela deixa de ser voz profética para ser voz patética. E esse apoio que a igreja tem dado ao Bolsonaro tem prejudicado a nossa missão. Sério. Porque a partir do momento que igrejas emprestam os seus púlpitos para proclamar que determinado político é bom, é enviado de Deus, nossa gente, a gente ouve essas coisas, que ele é o enviado de Deus. A partir do momento que a gente começa a utilizar o nosso púlpito para convocações de manifestações, nós desrespeitamos o púlpito, porque púlpito é lugar de pregar a palavra, não de ficar dando opinião e opinião política. Nós desrespeitamos a postura política que determinado irmão ou irmã na comunidade pode ter. Nós precisamos entender que nenhum irmão, nenhuma irmã na igreja é obrigado a concordar com o político que está no poder. Gente, Bolsonaro tem coisas boas? Tem coisas boas. Mas ele tem muitas coisas ruins também. O governo anterior tinha coisas boas? Tinha coisas boas, mas tinha um monte de coisa ruim também. E a igreja tem que estar ali para protestar sempre.
Esse é o ponto que nós precisamos entender. A partir do momento que apoiamos um governo, nós estamos comprando uma briga que não é nossa. Por quê? Porque os acertos desse governo, aí ó, a igreja está apoiando esse governo. Mas esse governo também tem erros. E esses erros também respingam na igreja. E nós já temos os nossos problemas, nós já temos as nossas iquisiras para cuidar. Nós não precisamos arcar com os erros de determinado político e de determinado partido, gente. Sabe, é isso. Então, muitos irmãos estão tendo as suas consciências feridas, a sua liberdade política ferida, porque no púlpito da sua igreja está sendo imposto que nós devemos apoiar, porque existe o fantasma do comunismo rondando o Brasil e tal. Vamos estudar pelo menos um pouquinho, enfim, que esse medo já passa, tá? Então, assim, gente, a gente precisa preservar o púlpito, a gente precisa preservar os irmãos e irmãs que têm posições políticas diferentes das nossas. Sabe, é por isso que eu digo, gente, é muita inocência, eu disse isso no meu Instagram, é muita inocência você achar que a manifestação do dia 7 é em prol da democracia. É muita inocência da sua parte você achar que convocação de jejum que aconteceu no passado, há meses atrás, era uma coisa da igreja. Não, gente, isso é claramente um apoio ao governo atual. Mas, Bibo, qual é o problema? Todos os problemas que eu já acabei de mencionar. Isso é claro que a gente deve orar pela nação, gente. E aí, gente, eu quero ver essa mesma igreja, com toda essa mobilização, se porventura nós tivermos em 2022 a vitória de outro governo. Eu quero ver essa mesma mobilização da igreja, de orar, de ir no Palácio do Planalto, se for um outro presidente. Gente, nós precisamos que seja um bom presidente. Nós precisamos que seja alguém que cuide da nação, que não cuide dos nossos interesses. Dos nossos interesses, cuidamos nós, em nome de Jesus. Tá entendendo? Porque a missão da igreja independe de quem está na cadeira da presidência. Independe. A nossa missão, ela é milenar. Entende? Então assim, galera, a gente não pode ter esse apoio incondicional que está tendo. Sabe? Pessoas abrindo mão. Cristãos falando, ele roubou, mas ele roubou pouco. Cristãos falando, ele roubou, mas o PT roubou muito mais. Vocês estão entendendo quão perigoso é isso, gente? Nós precisamos entender que num país democrático vai ter liberdades de outras pessoas que vão manifestar coisas que eu não concordo, mas isso faz parte do viver em sociedade. Porque assim, tem uma peça, vou usar aqui o campo das artes, pode ter uma peça de teatro que seja horrorosa, como teve aquela do macaquinho nos tempos passados, enfim, sabe? Assim, uma peça de teatro financiada com dinheiro público, até a gente precisa discutir um pouquinho essa questão da Lei Rouanet, mas enfim, dinheiro público, vamos colocar aqui de forma bem geral. E aí, é uma peça horrorosa que, fala de adultério, que fala de coisas erradas, que a gente não concorda. Mas esse mesmo dinheiro vai financiar uma peça de teatro de Jesus e na Páscoa e tudo mais. Esse é um país democrático. Vai ter o dinheiro que vai financiar aquela peça que eu não concordo, mas também vai financiar aquela peça que eu concordo. O problema é quando não, a peça dos macaquinhos não pode e tal, não, porque isso é um absurdo, isso aí não é cultura. Aí a gente vai ter o quê? Uma inquisição evangélica, a gente vai ter uma dominação evangélica. Eu também não quero isso não. Deus me livre de um país evangélico, que vai colocar na força da caneta os princípios da palavra de Deus, porque nem Deus quer isso. Não funciona dessa maneira. Mas, Bíblia, tu está dizendo que não é bom que princípios cristãos sejam colocados para toda a nação? Sim, eu acho maravilhoso isso, mas que ele seja colocado por meio da missão e não por meio da imposição e de leis. Vocês estão entendendo o ponto, galera? Enfim, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é por isso que eu não vou no dia 7. Eu sou a favor da democracia, mas eu não sou a favor do atual governo. Reconheço que ele tem coisas boas, mas eu reconheço também que ele tem coisas ruins. E eu quero ser sempre voz profética, eu não quero ser voz patética. Esse é o ponto. A igreja, ela sempre... mas daí também, né? Vocês nunca estão satisfeitos, né? Quando tem agora um governo que é terrivelmente cristão... Aliás, eu quero fazer esse apelo. Coloque aquilo que é cristão no governo Bolsonaro aqui nos comentários. Sério, gente. Não estou sendo irônico, não estou sendo babaca. Realmente eu quero, talvez você me ajude a ver. Você me ajude, tá acabando o meu tempo. Você ajude eu a enxergar.
Entende? O que eu reconheço é que tem coisas boas no governo do Bolsonaro. Inclusive, muitas das coisas boas do governo Bolsonaro é fruto do atual governo, que começou é fruto do antigo governo. Assim como muitas coisas boas do antigo governo era fruto do outro governo, já lá do Fernando Henrique Cardoso. E assim vai. Porque é assim que é a máquina política, entendeu, gente? Então, assim, quando a gente apoia, a gente tem os ônus e bônus desse apoio. E vou dizer para vocês que os ônus do apoio, eles não valem a pena, de nenhum político. Então, vamos pensar isso, gente. Então, vamos pensar um pouco mais. A nossa tarefa enquanto missionários, ela está sendo prejudicada por esse apoio. E é por isso que eu não vou dia 7, porque ele está ligado ao governo. A convocação de jejum que teve no passado estava ligado também ao governo. Não, como assim? Tá? Pô, o presidente estava anunciando o jejum na mesma data que os líderes religiosos. Pô, gente, entende? Líderes religiosos que estão movimentando, estão usando seus púlpitos, estão andando no jatinho ao lado do presidente. Então, assim, está ligado, está ligado. A gente não precisa de um governo que apoie as nossas causas. Nós precisamos de um governo que apoie a causa do povo e o bem-estar do povo. Se ele vai fazer algumas coisas que é contrária ao evangelho, como o atual governo faz também, a gente vai denunciar. Mas a nossa missão, ela continua. A nossa missão não depende de Brasília. A nossa missão, ela depende do céu. Então, sigamos na missão. E aí, gente, o que você pensa de tudo isso? Vamos lá, de forma educada, vamos usar os comentários, tá bom? De forma educada. Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira, se Ele quiser assim permitir. Deus abençoe. Valeu, gente.